pessoal. Good morning. Hello, how are you? Como estão vocês? Tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês, com mais um conhecimento aí, né, para a gente compartilhar, né, dessa língua que é o inglês, certo? E, pessoal, me diga uma coisa, né? Tá todo mundo aqui. Deixa eu ver quem que eu tô aqui. Deixa eu ver quem que eu tenho aqui comigo hoje agora. Domingos Mourão. Fartura, né? Fartura do Piauí. Nossa! Good morning, pessoal. Me dei um hello aqui no chat. Como estão vocês? Né? Como estão vocês? Como é que estão aí os estudos do inglês? Estão fazendo aquelas práticas, aqueles treinos que eu sempre oriento vocês a fazerem, né? Ouvir uma música, ler algum artigo, né? Pesquisar alguma coisa aí sobre a cultura inglesa. Tudo isso ajuda vocês aí a melhorar, né? Cada vez mais todas essas estratégias que a gente vem estudando, né? Sejam as estratégias de leitura, as interpretações, né? As compreensões textuais, a parte gramatical também, que ajuda a gente na hora das análises, né? Para a gente entender um pouco sobre o texto, né? Então, a gente tem visto aí bastante coisa dessa língua para que a gente possa otimizar cada vez mais o nosso conhecimento, né? E aí utilizar essa língua aí no momento oportuno, né, que vocês podem usar desde já, não só esperar aí a oportunidade, né, mas que vocês estejam preparados para receber aí essa oportunidade, né? A gente costuma dizer assim, eu vou me preparar para quando surgir a oportunidade. Na verdade, quando a oportunidade surgir, vocês devem estar o quê? Preparados, né? E vai ser bem melhor, porque com certeza essa oportunidade ela vai ser muito mais bem agraciada aí, recebida, né? Se seja lá um desafio, vocês com certeza vão conseguir aí vencer o desafio, né? Com uma grande vitória, né? Assim é o que eu desejo para vocês, né? A gente já está aí chegando na reta final aí dos nossos estudos, né? Então eu espero que as nossas aulas tenham contribuído bastante aí para vocês, tá bom? Bom, e aí, pessoal, hoje a gente vai seguir aquela mesma linha, né? Nós vamos começar fazendo aquela retomada, né, do nosso conteúdo da aula anterior, né? Aprofundar um pouquinho mais, né? Falar um pouco mais sobre esse conteúdo, revisar. Vocês podem aproveitar para fazer as perguntas, fazer os questionamentos que vocês tiverem, tá? Não deixem a dúvida aí guardada aí na cabecinha de vocês, né? Procurem sempre esclarecer, aproveitar esses nossos encontros, que são exatamente para isso, né? Não é só para que eu venha aqui trazer conteúdos, explicar conteúdos, mas se esses conteúdos sejam positivamente aí assimilados por vocês, né? Isso que importa, tá bom? Por isso que a gente sempre começa a aula compartilhando um pouco qual é o objetivo, o que nós vamos tratar na aula, tá? E aí eu quero muito essa participação de vocês, né? Para dar certo, eu gosto muito quando vocês me dão um feedback aí no chat, né? Participando das atividades, fazendo perguntas, vai mais devagar, professora, dá mais um tempinho, né? Aí é quando eu sei que vocês realmente estão aí tentando compreender mais, estão tentando aí responder os exercícios e as atividades, né? Então é isso que eu quero de vocês, ok? Então vamos começar, né? Chegando aí o pessoal de Betânia. Hello, good morning, Betânia, né? Como é que estão vocês? Como é que está aí o pessoal de Betânia, né? Então vamos começar, né? O que nós teremos na aula de hoje, né? Nós vamos aí relembrar as principais linking words e sua aplicabilidade, né? Então, vocês sabem que as linking words, ela tem aí um papel fundamental, um papel essencial quando a gente está falando de textos, de construção de frases, de ideias. Então, vamos relembrar aí como é que elas funcionam, tá? Identificar a formação do grau dos adjetivos da língua inglesa, né? Sim, pessoal, assim como no português, no inglês nós também temos o grau dos adjetivos, né? Então, hoje nós vamos aí, né, aprender ou então relembrar, eu creio que vocês já tenham estudado, né, essas noções do que são esses graus adjetivos, como é que a gente faz, né, para fazer as comparações utilizando a língua inglesa, né? E a gente vai ver, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar esses dois tópicos em exercícios, certo, gente? Então, a gente vai aprender um pouco de teoria, sim, e depois a gente vai praticar, tá bom? Esse conhecimento. Good morning, Alvorada. Pessoal de Alvorada do Gurgué me dando um good morning, né? Eu fico muito feliz quando vocês falam comigo aí
em inglês, né? É bom demais. Então, vamos lá, vamos começar a nossa review, né? Falando aí sobre as linking words, tá? Tá aí, linking words, que foi o nosso tópico da aula passada, certo? Então, vamos relembrar quem são as linking words, né? As linking words, na verdade, são as conjunctions, né? Ou então connectors, né? Muito conhecido também como connectors. Quando vocês forem estudar sobre as linking words, que forem fazer as pesquisas em gramáticas, em sites da internet, vocês vão também ver linking words como connectors, né? Então, as linking words também são connectors. É a mesma coisa, né? Só aí uma pequena diferença em relação ao vocabulário, tá? Então, o que são elas, né? São as conjunções que funcionam como conectivos nas frases. Elas desempenham o papel de conectar ideias, né? Por isso connectors, né? Unindo termos ou mesmo orações, né? Para que essas orações elas não fiquem soltas, as ideias não fiquem soltas ali, sem um nexo, né? Elas colaboram com a coesão e a coerência textual. Vocês sabem que no português, quando a gente vai escrever um texto, né? Isso acontece muito aí no Enem da vida, na prova de redação, nos concursos aí que hoje tem bastante, né? A parte subjetiva. A gente realmente precisa, ao escrever aí sobre uma determinada ideia, né? Nessas provas, a gente precisa dar esse texto. Claro que, além de, né, escrever corretamente aí as palavras, né, estar atento para as regras gramaticais, a gente também precisa dar aí coesão e coerência a esse texto. Tenho certeza que os professores aí de português falam bastante sobre isso para vocês, né? Então, os connectors, né, as linking words em inglês são exatamente para isso, tá? Para deixar esse texto mais bem elaborado, conectando melhor as ideias que vocês querem transmitir para quem está lendo, tá? Por isso que elas são importantíssimas. As conjunções não sofrem variações de número, gênero ou de grau, né? Que nós vimos isso. Então, se nós vamos usá-las com palavras que estão ou no feminino ou no masculino, singular ou plural, elas não vão sofrer nenhum tipo de variação, tá? O áudio tá ruim, pessoal de Alvorada do Gurgueia. Aqui pra gente, pessoal, tá normal, viu? Tô recebendo aqui um feedback do pessoal técnico aqui e tá tudo ok, tá bom? Dei uma verificadazinha aí no equipamento, vejo se tá tudo conectado direitinho, né? Às vezes é um cabo, né? Ou reiniciar o aparelho, tá bom? Ok. Oba, olha só o pessoal me dando bom dia aqui. Bom dia, Belém. Pessoal de Belém, né? Pessoal de Betânia, lá da Unidade Escolar Professor Francisco José Tibúrcio. Hello, good morning. Uau, que ótimo. Adoro quando vocês conversam comigo aqui no chat. Fico muito feliz. Me façam feliz mais vezes. Conversem comigo bastante no chat. Pronto, vamos lá, né? Olhem aí, né? Olha aí, vamos ver os exemplos, né? Um exemplozinho aí só para vocês relembrarem, né? Ó, I'd like to go out with my friends, but I have a lot of work to do, né? Olha só, eu gostaria de sair com os meus amigos, mas eu tenho muito trabalho a fazer, né? Vejam aí, ó. O but. Esse but aqui é um connector, né? Então, se vocês forem tirar ele daí, né, você vai ver, dá para entender? Aí sim, mas de repente se fosse um outro tipo de ideia, né, um outro tipo de frase, talvez não desse. Olha só, I'd like to go out with my friends. I have a lot of work to do. Se você tirar esse but aí, fica assim, meio solto, né? A frase fica solta. Como assim? A pessoa diz que quer sair, aí depois lá na frente diz que tem trabalho a fazer, como é que é isso? Então, você tem que usar aí uma conexão entre essas ideias para que fique mais bem compreendido, certo? Então, por isso, I'd like to go out with my friends, but I have a lot of work to do, né? Eu gostaria de sair com os meus amigos, mas eu tenho muito trabalho para fazer, né? E esse aí, ó, esse but é uma linking word sim, né? É uma conjunção, tá? E aí o que acontece? Ela vai conectar essas ideias da frase, tá? Dando uma ideia de quê? De contraposição, né? Isso que nós vimos na aula passada, que existem vários tipos de linking words. Aí, nesse caso, eu trouxe para vocês o exemplo de uma contraposição, né? Que é isso que o but faz, né? Ele dá essa ideia de oposto, né? Aí ele junta essas ideias,
mas, né, no sentido aí de contraposição. Certo, gente? Tudo tranquilo até aí? Good morning, Dom Inocêncio. Good morning, Coivaras do Piauí, né? Good morning, Lagoa do Barro. Que ótimo. O pessoal de Lagoa do Barro estava sem sinal. Perfeito. Que bom que vocês estão de volta, né? Que ótimo. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Fartura, professora Lúcia. Hello, teacher. How are you? Good morning para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, certo? As linking words, elas são muito importantes na hora de construir frases e, consequentemente, exprimir suas ideias, né? Portanto, o conhecimento desse tipo de vocabulário vai garantir o quê? Uma comunicação mais clara, né? Uma comunicação com maior desenvoltura, né? Uma comunicação mais polida, vamos dizer assim, né? De um entendimento mais fácil, tá? E elas expressam, né? Elas vêm com vários sentidos, né? Então, as linking words, elas podem ser de continuidade ou continuação, oposição, que é a contraposição, comparação, explicações. A gente viu que tem o quê? Tempo, nós vimos que elas podem dar ideia de causa, nós vimos que elas podem dar ideia de consequência, né? Existem linking words que vão dar ideia de exemplificação, né? Então, existem vários tipos de linking words. Eita, professora, é linking word demais. Sim, mas não se preocupem, né? Normalmente, vocês lidam com elas sempre quando vocês estão lendo o texto, né? Então, vocês sempre vão ter linking words. Acontece que vocês nunca viram, né? Assim, creio que vocês não tenham visto de forma detalhada que existam, né? Que elas existem, que elas realmente fazem um papel de diferencial dentro dos textos, né? Por isso que quando eu comecei a falar sobre elas, eu falei para vocês, né? Que é muito importante, sim, que a gente conheça, porque às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai sim facilitar as nossas análises, as nossas compreensões textuais, né? Às vezes a gente está lendo o texto, apareceu ali a palavra ali, que às vezes elas aparecem, algumas aparecem bem no comecinho do parágrafo, né? E aí você já fica, eita, será que aquele está adicionando uma ideia? Aí eu não estou entendendo, porque ali ele falou isso, aqui ele já está falando assim. Então, quando você sabe, quando você já tem, né, a noção de que elas existem, então fica mais fácil você usar o seu entendimento daquela linking word dentro daquele contexto. E aí facilita a sua compreensão, tá, gente? Good morning, Barreiras do Piauí. Good morning, Padre Marcos. Good morning, teacher. Uau! Good morning, Kailane, né? Kailane, Nayara e Gabi. Good morning às alunas de fartura, né? Certo, gente? Então, agora nós vamos aí ver, né? Essas linking words, tá? Aí, de acordo com o que elas representam, com a ideia que elas vão passar. Então, vamos relembrar. Na verdade, vocês já viram, né? A gente vai relembrar, tá? Com alguns exemplos, e aí um pouquinho mais para o final treinar alguma coisa, até porque a gente tem homework para checar também, tá bom? Deixa eu dar um hello aqui pro pessoal que está aqui no YouTube, né? No chat, deixa eu ver quem tem o Célio, hello Célio, hello Islane, a Teacher Gardenia, hello, a Islane de Isaías Coelho, né? Então, good morning aí, tá? Islane. Então, vamos lá, vamos continuando aqui, né? Então, começamos aí pelas linking words aí aditivas, tá? Gente, quando a gente fala de linking words que vão dar ideia de adição, na verdade, né? Então, o que é que elas fazem? O que é que elas fazem, né? A gente usa elas nas frases como forma de dar o quê? Continuidade, né? Continuidade a algo, a uma ideia, tá? Ou adicionar algo mais na oração, tá bom? Não é à toa que o nome são as aditivas, né? Então, quem são elas? Nós temos aqui, na verdade, existem várias, né? Eu trouxe para vocês algumas, né? As mais conhecidas, as que a gente costuma ver com maior frequência, né? Então, nós temos aqui, ó, and. Esse, então, a gente usa bastante, né? And, né? Que é o nosso e. Also e o to, que significa também, eu falei sobre eles na aula passada, né? Normalmente a gente usa o also no início da frase, ou então lá no meio da frase, e o to lá no finalzinho da frase, tá? Mas eles significam a mesma coisa. In addition,
quando eu falo in addition, é o que? Em adição, né? Estou adicionando mais alguma informação àquela ideia que eu já citei, certo? Besides, o besides this, besides that, né, que é o apesar, né, o apesar disto, ou apesar disso, né, ou apesar daquilo, né, então sempre que nós usarmos o besides, né, a gente vai ter essa noção aí de apesar, né, o moreover também é o além disso, né, além do mais, moreover, né, além disso, além do mais, tá? E aí temos alguns exemplos. Olhem aí, ó. My sister and I like to play video game. Olha só aqui, ó. Minha irmã e eu, né? Olha, ó. My sister and I, né? Então, minha irmã e eu gostamos de jogar videogame, tá? Olha aqui o outro exemplo. She's a lawyer. She's a lawyer. And also a teacher, né? Aqui tem o also, né? Mas aqui a gente também tem o and, né? Que vai dar essa noção aí de soma, né? Ó, ela é uma advogada e também uma professora, tá bom? Então, aí a gente tem o and e o also, tá, gente? Tudo ok? As conjunções, as linking words, né? Quando a gente fala de connectors, as aditivas, né, a gente costuma identificar com mais clareza, né, pessoal? Ela é um pouquinho mais fácil, até porque no dia a dia, né, a gente usa mais até na fala, nos exemplos, são bastante comuns, né? Agora vamos para linking word, os connectors, né? Vou variar também para que vocês fiquem mais familiarizados com os outros termos. Então, a gente tem as que dão ideia de contraposição. Quando a gente fala de contraposição, elas vêm trazendo no sentido de quê? De contraste, né? De oposição entre as ideias, né? De uma sentença, as ideias de um texto, tá? Então, vamos conhecer aí algumas. Nós temos aí, ó, but, essa também vocês já conhecem, né? Não posso nem dizer que vocês vão conhecer, né? Vamos relembrar. Então, a gente tem o but é mas, né? However, o however, né, significa aí o quê? Entretanto. Although, embora, né? E o despite, ou então in spite of, no sentido de apesar de, tá? Então, só para refrescar aí a memória, nós temos quem? O but, however, although, despite, ou então in spite of, tá, gente? Vamos trabalhar aí elas em exemplos, tá? Vamos conhecer melhor aí como é que elas funcionam nos exemplos. Olha só. He works hard, but he doesn't earn much, né? Olha aí, ó. Né? Deveria ser o contrário, né? Por isso que ela vem surgindo aí como uma ideia de contraposição, né? Ó, ele trabalha bastante, né? Ele trabalha muito, mas não ganha muito não, né? Ó, ele trabalha bastante, mas não ganha muito, né? Então, essa ideia aí de oposição, de contraste, tá? O outro exemplo, ó, although it is small, my office is comfortable, né? Então, embora, né? Ó, embora, although ele seja pequeno, né? Embora seja pequeno, o meu escritório é confortável. Imaginou aí vocês? De repente vocês conseguiram aí um trabalho home office, né? Que agora está bastante comum depois da pandemia. Muitas empresas estão contratando pessoas para trabalhar aí diretamente de casa, né? Home office. E aí o trabalho está indo tão bem aí como um secretary, né? Ou então como um administrative assistant, que pode acontecer também. E aí você decide montar o seu mini escritório, aí fica realmente um home office, né? Um cantinho lá no seu quarto, ou um cantinho lá numa sala de estudo lá na sua casa, né? Pequenininho. E aí essa frase é para vocês aí no futuro bem próximo, quem sabe, né? Então, although it's small, my office is comfortable, né? Vocês trabalhando aí de casa só na frente aí das telas do computador, preenchendo aí as planilhas, os controles financeiros, né? Que seja breve, né? Que seja brevemente aí essa conquista aí para vocês, tá? Então, vamos lá. As linking words de causa, né? Quando a gente fala de causa, a gente está falando do quê? Daquelas palavrinhas, né, que vão dar aí, vão contribuir no sentido da noção de motivação, né? A razão que levou a algo a acontecer, né? Por isso que a gente está falando aí de causa, tá?
Então, para isso, a gente usa algumas link no words, né, que vão contribuir demais nesse aspecto, tá? Então, nós temos aí, ó, because, ou because of, né, porque ou por causa de, due to, que é em razão de, né, due to, since, né, ó, já que, desde que, e o as, né, certo? Que é o como, tá? Então, nós temos, ó, because, ou então because of, due to, since, as, tá? Eu trouxe para vocês aí esses 4 exemplos de connectors aí que vêm para dar uma ideia no sentido de causa. Só são essas, professora? Não tem outras? Tem outras, né? Mas eu trouxe para vocês as mais comuns, né? As mais usadas, tá? Vamos conhecer elas aí nas frases? Olhem aí, ó. Due to the bad weather, the match was cancelled, né? Ó, due to, que é o que? Em razão de, ó, em razão do tempo ruim, o jogo foi cancelado, né? É isso? O que provocou aí o cancelamento do jogo? O tempo ruim, tá? My cat got sick because of spoiled food, né? Olha aí o because of. Né? O my cat, meu gato, ficou doente, né? Devido a quê? Comida estragada. Eita, foi estrada, gente, que não é estrada, tá bom? É estragada, tá? Vou até escrever aqui na frente, tá? Pra vocês não estiverem estudando aí, certo? Então, my cat got sick because of spoiled food, né? Então, meu gato ficou doente por causa de comida estragada, certo? Ok? Ó, because of, né? Ó, por causa de, tá? Então, a gente tem aí exemplos aí de connectors usando aí essa ideia de causa, tá bom? Para conectar melhor aquilo que você quer falar, né? Existem também as link no words que vão trazer a ideia de conclusão, né? Então, quando vai trazer essa ideia de conclusão, então qual é a noção? É o resultado, né? É o resultado de alguma coisa, tá? Elas vêm também no sentido de finalizar. Então, finalizam uma sequência lógica de ideias, né? Não são conclusivas, não é isso? Então, elas vêm, né, trazer o resultado, uma finalização de uma ideia, certo? Olhem aí quem são elas, né? Então, nós temos algumas delas, na verdade. Nós temos o so, que é o então, né? As a result, como resultado, né? O once, já que, e o finally, finalmente, né? Ó, so, as a result, once, finally, certo? Todos esses connectors aí, eles vão trazer essa ideia de conclusão, tá? De finalização, tá? De um raciocínio aí que foi trabalhado anteriormente, certo? Tenham sempre isso em mente, tá? Exemplos, olha só. After a lot of research, we finally finished our project, né? Olha, depois de muita pesquisa, né, nós finalmente, né, ó, finalmente concluímos nosso projeto, né? Aí você vê que traz aí no finalzinho, né? Houve alguma coisa e aí pronto, concluiu, tá? Teve a pesquisa, né? Muita pesquisa e aí finalmente concluíram o projeto. O outro exemplo. I was the last to leave the store. So I closed it, né? Então, eu fui o último a sair da loja. Então, eu a fechei, né? Então, vejam que aí, ó, tá trazendo a ideia de finalização, né? De conclusão, tá bom? Então, temos aí o exemplo com finally, o exemplo com so, tá? A professora, eu não posso falar, se eu estiver falando, eu tenho necessariamente que usar esses connectors, né? Gente, assim, os connectors, eles vêm para deixar a sua informação mais bem trabalhada, né? É óbvio que, né, numa situação
de fala, que você está tentando se comunicar se comunicar, né? E o seu inglês ele é básico, né? Você também não precisa estar se preocupando em trabalhar assim ela de uma forma mais polida, né? Mas vocês têm que estar atentos, conhecer pelo menos as mais básicas para que vocês possam se expressar com uma eficiência um pouco melhor, né? E especialmente na escrita, porque ao falar a gente consegue, né? Na grande maioria das vezes expressar o que a gente está querendo dizer não dificulta tanto, mas quando você parte para a parte escrita, né, eu creio que na parte escrita você, né, vai estar ali tentando dar uma informação, né, para alguma outra pessoa. Outras pessoas vão acessar ali o que você fez. Então, para que você deixe claro, né, que informação você está querendo passar, é sempre interessante que vocês consigam, sim, usar os connectors, né, aí, pelo menos os mais básicos, né, aqueles principais dentro de cada sentido que ele quer passar, para deixar o texto de vocês mais compreensível, né, a informação mais clara que for para quem vai acessar aquele texto, aquela informação. Né? Por isso que quando a gente vai ler os textos, né, aí fazer as interpretações, a gente vê bastante connectors, né? É comum que os textos, né, acho que vocês já tinham passado essa informação para vocês, né? Então, quem faz o texto, quem elabora ali um texto, né, pensa também em quem vai ler. Então, ele tem que estar atento como é que ele quer passar essa informação, ele vai facilitar essa informação para o leitor, né? Como é que ele vai passar essa informação? Então, todas as ferramentas, elas precisam ser estrategicamente pensadas, né? Nós conversamos muito sobre isso, eu creio, e quando nós falamos sobre marcas tipográficas, eu acho. E aí, que a gente falou o quê? Que ali é tudo muito bem pensado, né? O uso das cores, o tamanho das letras, né? Se elas estão mais destacadas ou não. Então, isso também vale para os textos, né? Aí, quando são preparados aí os artigos, né, livros, estou citando só exemplos, né, mas quem prepara está pensando se o outro que vai ler vai compreender da forma, né, que você quer que compreenda, né, que é a informação que você quer passar. Então, os connectors, eles vão usar, sim, nesse momento, né, de deixar esse texto mais polido, esse texto mais bem elaborado, facilitando para o entendimento do outro. Certo? Então, por isso que nós precisamos conhecer um pouco mais deles, entender o seu sentido, né? Porque quando a gente estiver lendo os textos, fazendo as nossas análises, isso facilita para a gente conseguir captar aí a mensagem, né, da pessoa que preparou aquele texto, tá bom? Certo, gente? Não esqueçam aí dessas orientações, tá? Nós temos também, pessoal, as link words de condição, né? Como assim, professor? Essa você não tinha falado, né? Não, essa daqui realmente eu creio que eu não tinha falado sobre ela, né? Então, o que acontece? Ela vai estabelecer o quê? Uma circunstância, né? Aí, uma condição aí para que o evento, né? Um evento ou uma ação, ela ocorra, tá? Por isso aí são chamadas de os connectors de condition, né? Que são as condições, tá? Então, quem são elas, né? Quem é que normalmente nós costumamos ver? Nós temos, ó, unless, né? O unless significa a não ser, né? Unless. If é se, né? In case, em caso de. As long as, desde que, né? Então, nós temos aí, ó, unless, if, in case, as long as, né? Então, todas elas vão dar a ideia de quê? De condição, né? Para que uma coisa aconteça, vai depender de outra, né? Por isso que é de condição, né? Olha, isso só acontece se aquele outro fato, né, acontecer, né? Então, uma coisa depende da outra, tá bom? Então, ela vem justamente nesse sentido, para melhorar aí essa ideia de condição, tá? Vamos ver aí o exemplo? Olha aí, ó. If it rains, we can't go out. Ó, se chover, o que vai acontecer se chover? Se chover, nós não poderemos sair, né? If it rains, we can't go out. Né? Se chover, nós não poderemos sair. Né? Estão vendo aí, ó, a condição?
Unless, o outro exemplo aqui, ó. Unless they tell us the truth, they are both going to stay grounded. Olha aí, né? A não ser que eles digam a verdade, ó. A não ser que, né? Eles digam a verdade, ambos vão ficar de castigo, né? Então, só sai do castigo se falar a verdade, não é verdade? Tá aí, né? Então, unless they tell us the truth, they're both going to stay grounded. A não ser que eles digam a verdade, ambos vão ficar de castigo, certo, gente? Então, a gente tem aí 2 exemplos, tá? De connectors, né? Dando essa ideia aí de condição, tá? Tudo ok, pessoal? Querem perguntar? Está tudo alright? Deu para entender direitinho aí as link no words que nós estudamos até aqui, né? Estudamos algumas, né? Não trabalhamos todas, né? Até porque são várias aí, não dá para a gente estar trabalhando cada uma delas, mas a gente está aí reunindo as principais, certo? Então, nós vemos aí os connectors que vão dar a ideia de adição, de contraposição, de causa, né? De condição, tá? Na aula passada eu trouxe a de tempo, né? Que não está aí, mas eu trabalhei com vocês também. Os connectors que são aí do sentido de tempo, né? Também, né? Não está aí, mas também existem os connectors de exemplificação, certo? Então, selecionei alguns para vocês, para que a gente possa aí treinar, praticar e ir conhecendo aos poucos a atuação deles aí nos textos, né? Nas frases, tá bom? Vocês querem perguntar? Dá para a gente fazer uma activity? No questions, sem perguntas. Posso seguir? No? Alright, sem perguntas, pois vamos lá. Bom, na aula passada, vocês lembram que eu comecei a trabalhar um textinho com vocês, eu acho, né? E aí eu deixei, né, que vocês concluíssem o texto em casa, os exercícios, né? Então, ainda li rapidinho, né, esse primeiro trecho para vocês e deixei a segunda parte do texto como homework, tá? Então, nesse momento agora, a gente vai relembrar essa primeira parte do texto, fazer o exercíciozinho, eu acho que vocês fizeram, né? E depois vamos checar a homework, que é a segunda parte desse texto, para a gente ir para o nosso tópico de hoje, tá? Então, vamos aí relembrar, né? Então, o texto fala sobre o quê? 5 ways to get a better bedtime routine, né? Então, 5 formas de ter uma melhor rotina do sono, né? Um melhor momento aí na hora de dormir, tá bom? E aí, aqui a gente tem os 2 primeiros, né? As 2 primeiras formas, que é go to bed at regular times, né? Que ele orienta? Que vá sempre para a cama na mesma hora. Será que a gente consegue? To protect the bedroom, né? E proteja o quarto, né? Vamos ver o que eles falam aí, vamos relembrar? Ou vocês lembram? Quando ele fala de go to bed at regular times, o que ele quis dizer aí? Alguém arrisca? Vocês lembram? Ninguém lembra? Vamos lá. Going to sleep and waking up at regular times, even on weekends, né? Will strengthen your body clock, né? Ó, ir para a cama, né? E acordar, né? Dormir e acordar, né? Aí, no horário regular, no tempinho regular, até nos finais de semana, irá fazer o quê? Irá fortalecer aí o relógio do organismo, regular, vamos dizer assim, né? Says Dr. Lizzie Hill, a clinical sleep psychologist, né? Então, ela é o quê? É uma psicóloga do sono, é uma psicóloga clínica do sono, and a spokeswoman for the British Sleep Society, né? E a porta-voz aí da Sociedade Britânica do Sono. Regular meal times are also an important cue for your circadian rhythm, né? Então, também a hora da alimentação aí regular, né? A alimentação aí regular também é importante aí, né, para o ritmo aí do sono, tá? Avoid exercise too close to bedtime, ó, evitar exercícios muito perto da hora de dormir, as it can cause restlessness, né? Então, pode causar aí esse restlessness, aquela sensação, agitação, vamos dizer assim, vai causar agitação, and an elevated body temperature, né? E aí elevar a temperatura do corpo, says Samantha Briscoe, a senior psychologist, né?
A Samantha, ela é uma uma psicóloga sênior at the Sleep Center of London Bridge Hospital, né? Lá do Centro do Sono do Hospital, né, de London, tá? Gente, estão vendo aí essas palavrinhas destacadas, ó? And, also, né? Estão vendo aí a atuação delas aí no texto? Estão deixando aí o texto mais, né, coeso, mais coerente, tá? Isso é o que o connector faz, né? Esses connectors aí vão dar a ideia de adição, né? Vamos lá ver aí a segunda forma, protect the bedroom. O que ela fala aí, ó? Preserve the bedroom as a place for sleep, né? Então, preserve o quarto como o quê? Tem o quarto como o quê? O lugar de dormir, né? There is evidence that the brain forms a strong association with sleep there. Né? Existem evidências que o cérebro ele forma uma associação muito forte, né, com o sono lá. Sono o quê? Quarto, né? A temperature of 16 to 18 né, Celsius, né, is thought to be ideal for most, né? Então, aí a temperatura ideal aí seria entre 16, né, e 18 graus Celsius. Aqui é porque está convertida em Fahrenheit, né, que é bastante usada aí afora, tá? Países como os Estados Unidos. Seria o que? Seria o ideal, né? According to the Sleep Council, né, de acordo com o Conselho do Sono. And Awareness and Support Organization, né, que aí é uma organização aí que dá suporte, né, ao sono, né, a tudo que é relativo ao sono. Blackout blinds, né, que é essas faixinhas aí que a gente coloca no rosto, né, essas máscaras, or an eye mask, can help block out light. Então, pode ajudar aí a bloquear a luz, while keeping electronic devices out of the bedroom is highly recommended, né? Então, o que eles recomendam? Que a gente use aí essas máscarazinhas, né, que tampam os olhos, né? E também ficar distante de coisas eletrônicas, tá? If you struggle to fall asleep after more than 25 minutes, né? Se você, né, aí lutou para dormir aí e passou dos 25 minutos, não conseguiu. Matthew Walker, a sleep expert and a professor of neuroscience and psychology at the University of California, né? O Matthew, né, gente, ele é um expert do sono, tá? E um professor de neurociência e psicólogo lá na Universidade da Califórnia. O que ele sugere aí, ó? Suggests getting up and going to read under a dim light in another room. Se você não conseguiu dormir aí, né? Tentou durante 25 minutos, não conseguiu. Então, você sai do quarto, vai ler, né, numa luz aí, né, meio termo, em outro lugar, não no quarto, tá? Once asleep, you can return to bed. E aí sim, né, assim que você estiver com sono, uma vez que você estiver sentindo sono, você volta para a cama. Olha aí, tá vendo aí a dica dele? Será que a gente consegue? Não conseguiu dormir, pois vamos lá para a sala ler um livro. Será que a gente faz isso, né? Normalmente a gente fica só virando de um lado para o outro, né? E ainda pega o celular, que não pode, né? Ele está dizendo aí que não pode. Nada de electronic devices, né? Ou então vai para o notebook para fazer alguma coisa, assistir um Netflix, até o sono chegar, tá vendo aí? Estão fazendo tudo ao contrário. Eu faço tudo ao contrário, não sei vocês, né? Mas agora vamos ver se a gente consegue, né? Com essas dicas aí dos especialistas do sono, né? Bom, e aí nós temos aí os exercícios, né, sobre essa primeira parte. Ó, as linking words and also, né? As linking words aí and also, destacadas no item 1, eu até marquei lá para vocês, representam o quê? O que essas linking words representam? Vocês querem um minutinho de tempo? Será que é causa? Será que é tempo? Será que é adição? Será que é contraposição? O que vocês lembram aí? Tá todo mundo quietinho? No. Eu vou dar um minutinho para vocês me responderem. Vamos lá, um minutinho só, bem rapidinho.
Pronto, pessoal, muito bem. Letra C, tá todo mundo ali só no C. Perfeito. Isaías Coelho, Barreiras, Landry Salles. Perfeito, gente, isso mesmo. Então, letra C. Eu já tinha dito a vocês, né? Já tinha dado lá, marcado. Tem nada não, mas sinal que prestaram bastante atenção, né? Então, nós temos aí a letra C, né? Então, elas vão dar a ideia de adição. Vamos lá para a 3, ó. Link no Word Once. Destacada no item 2 do texto vai representar o quê? Gente, o once está dentro de uma link no Word que eu falei na aula passada. Ela não está aí. Vamos ver se vocês lembram, tá bom? Vai lá, analisem. Será que é causa? Será que é tempo? Será que é adição? É contraposição? Deixa eu voltar lá no texto. Aí vocês pensem, ó. É bem aqui que ela está, ó. Tá? Ó, once sleep, uma vez com sono, quando você estiver com sono, e you can return to bed. Você pode retornar para a cama. E aí, façam as análises. 1 minuto. Vamos lá, 1 minutinho. Perfeito, gente. Letra B, né? Barreiras, Belém, Isaías, Landry Salles, letra B. Muito bem, unanimidade, né? Na noção de que de tempo, né? O once, uma vez com sono. Quando você estiver com sono, né? Então, é só ir para o quarto, né? Vai que você retorna para a cama para dormir. Perfeito, gente. Muito bem. E aí, vamos para homework, né? Vamos fazer o check, né? O check it out, tá? Vamos checar aí a homework, que era o quê? Era a segunda parte do texto, com mais 3 dicas, né? De como, né, ter uma rotina no sono melhor, né? Na hora de dormir. Então, foram aí 5 dicas que o texto trouxe. E aí, vocês ficaram aí, o desafio era vocês lerem as outras 3 dicas e responder o exercício. Vocês leram, pessoal? Vocês leram o texto? Yes or no? Yes or not? E aí, me digam. Eita, quando vocês ficam assim quietinho, caladinho, porque a resposta não é boa. Pronto, pois vamos lá. Ó, seguinte, o que é que aqui fala? Ele traz, né, são cinco dicas, né? Então, a gente tem a 3, ó, go ahead on the next day, get ahead on the next day, tá? Na 4, wind down. E na 5, write down your worries. Eu quero que vocês tentem ler aí essa outra parte, tá? Sorry. E aí vocês vão me dizer, assim, pode ser até em uma palavrinha só, né? O que que ele fala em cada um desses tópicos, certo? Então, para isso, eu vou dar 3 minutos. Vamos lá, 3 minutos, todo mundo concentrado.
Pronto, gente? E aí, me digam, lá no item 3, quando ele fala assim, ó, get ahead on the next day, o que eles estão querendo dizer com isso aí? O que vocês conseguiram captar dessa informação? Pode ser só numa palavrinha, ou se vocês preferirem dizer o que vocês entenderam mesmo em uma frase, fiquem à vontade. E aí? Vamos lá, gente? O que é isso aí, esse get ahead on the next day? O que foi que ele falou aí? Qual é a orientação dele? Qual é a dica nesse item 3? Não precisam traduzir ao pé da letra, mas o que vocês entenderam, né? Não é isso que a gente viu quando a gente está falando de compreensão, né? Adiantar no dia seguinte, relaxar. Já estão falando, já estão traduzindo aos tópicos, meu Deus. Então, o item 3 seria o quê? Adiantar no dia seguinte. O item 4 é o pessoal de Belém, viu, gente, que está dizendo aqui. Wind down seria relaxar, é isso que vocês estão querendo dizer. E o write down, lá no item 5, write down your worries, seria anotar os erros. Tá dizendo ali também que é se programar. Sim, perfeito. Alguém mais? Ninguém mais? Pois vamos lá, né? Então, quando ele fala assim, ó, get ahead on the next day, ele diz o quê, né? É tipo assim, continue no dia seguinte, ou seja, é tentar manter a rotina, né? Ele não falou, no item passado, ele não deu as dicas, né? A cama é o lugar do quarto, é o lugar do sono. Se não conseguir dormir, vai ler um livro fora do quarto, não for assim? Então, o que ele fala, né? Então, get ahead on the next day, né? Dê prosseguimento, né? Ou então, aí ele vai dar mais algumas dicas, né? O que você pode fazer para, tipo assim, pensar no dia seguinte, né? Dar um passo adiante em relação ao dia seguinte para que você não tenha tanta preocupação e consiga dormir. Acho que é isso que o pessoal de Belém quis dizer aí no se programar, né? Vamos ver aqui, ó. Your nighttime routine is an opportunity to make morning run a little smoothie. Your nighttime routine, a sua rotina do sono é uma oportunidade para você também, né, ter aí uma manhã menos agitada, menos estressante. É o que ele fala. Choose your clothes for the next day, ou escolha suas roupas no dia seguinte, when you reach for your pajamas. Enquanto você está procurando o seu pijama, você já seleciona a roupa do dia seguinte. Or pack your bag while brushing your teeth. Né? Ou então já vai, né, preparando a bolsa enquanto você está escovando os dentes. Martin Hager, a professor of health psychology at the University of California, Merced, has stressed how routine has linked to the formation of health habits, né? Então, o professor Martin, né, lá da Universidade da Califórnia, né, ele é professor de psicologia da saúde. O que ele fala? Né? Ele ressalta o quê? Que a rotina, né, está muito relacionada com a formação de hábitos saudáveis, né? Então, a gente precisa ter uma rotina para ter um estilo de vida, uns hábitos de vida mais saudáveis, né? Então, por isso que ele fala, ó, ali, ó, get ahead on the next day, né? É uma oportunidade aí para que amanhã não seja tão estressante, não seja tão corrida, é você separar a roupa que você vai vestir enquanto está procurando o pijama, né? É você ir preparando a sua bolsa enquanto escova os dentes, tá bom? Então, são algumas dicas, né? O pessoal de Belém está complementando ali. Quando você se organiza, as tarefas ficam menos estressantes. Perfeito, exatamente. Então, é você se programar, né? Então, esse manter a rotina, né, vai ajudar a pessoa a ficar mais saudável, inclusive dormir melhor. Perfeito, muito bem, isso aí. For, wind down. O que é esse wind down, gente? O que vocês entenderam aí pelo wind down? Alguém arrisca? O que é esse winding down? Olha o que ele fala, ó. Reading a book, esse winding down aí, gente, seria no sentido de relaxar mesmo, né? Então ele fala, ó, reading a book can help slow breathing and relax muscles, né? Então quando a gente lê um livro, ajuda aí a relaxar, aliviar a respiração e relaxar os músculos. While yoga stretches or even a gentle walk can reduce anxiety, né? Assim como a yoga, né, ajuda você aí a relaxar e até mesmo uma caminhada leve, né, pode reduzir a ansiedade, né?
A warm bath, né, um banho morno, or shower, né, can also help you relax, né, também pode ajudar você a relaxar. Researchers at the University of Texas, né, então os pesquisadores aí da Universidade do Texas, né, at Austin, né, lá em Austin, found that bathing in water of 40 or 42, né, degrees 1 to 2 hours before bedtime was associated with better sleep, né? Então, olha aí, tomar um banho morno, né? E com a água entre 40 a 42 graus aí, né? Umas 2 horas antes do sono, está associado também com um sono melhor, né? Com um sono mais relaxante, né? Certo, gente? E o 5, né? Vou ler logo o último, aí depois do break a gente faz o exercício. Write down your worries, né? Escreva e anote aí as suas preocupações. If your mind is busy from the day, ou se a sua mente está aí fervilhando, né? Aí do dia, try keeping a journal or workbook. Então tentem aí fazer aí um livrinho de anotações, tá? Suggests Hill, né? Faz essa sugestão aí, um outro estudioso de N8S. Also recommends writing to-do list for the next day. Então, o que eles recomendam? Fazer uma lista, né, de afazeres, de coisas que você tem que fazer para o dia seguinte, in order to organize thoughts, para organizar o quê? Os pensamentos, and clear the mind, e limpar a mente, né? If you experience difficulty with sleep over the long term, né? Então, se você experienciar dificuldades, né, na hora de dormir por um bom tempo, consider whether there may be an underlying medical condition, né? E aí, apesar de tudo isso, você ainda ter dificuldades, né? Então, pensar aí, né, underlying medical condition, né? Aí, associar com todas essas orientações aí, uma ajuda médica, says Hill. A sleep diary could help you identify any partners, né? Então, um diário também do sono pode ajudar você a identificar, né, alguns padrões aí na hora do seu sono, tá bom? Então, vou analisando aí essa leitura e aí a gente volta já já, tá bom?